Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Direito Eleitoral. Meu nome é Júnior de Oliveira e eu estou muito feliz de estar iniciando essa matéria que para mim é apaixonante. O direito eleitoral é uma matéria simplesmente intrigante, é uma matéria que está ligada aí ao nosso dia a dia da política nacional, ao dia a dia do cidadão brasileiro e, naturalmente, conhecer a matéria de direito eleitoral não só vai ser importante para você fazer uma boa prova, mas também vai ser importante para você se tornar um bom cidadão. Tudo bem? Olha só, nesse primeiro módulo, nesse primeiro momento do nosso curso, a gente vai focar em estabelecer aquilo que eu chamo de noções introdutórias. Como se trata de uma matéria pouco estudada no universo dos concursos, ou seja, ela é mais focada, ela é estudada em momentos muito especiais, muito precisos, né? Em momentos muito específicos, por assim dizer. Então a gente precisa aqui meio que nortear, né? Introduzir, contextualizando o que é o direito eleitoral, para que ele serve e qual que é o objetivo do direito eleitoral, né? Então basicamente é isso que nós vamos fazer num primeiro momento. Nós vamos falar a respeito dos aspectos relacionados a disposições constitucionais, nós vamos conceituar o direito eleitoral, nós vamos ver qual é o seu objeto de estudo e nós vamos fazer algumas análises da interpretação da legislação eleitoral, basicamente isso que a gente vai conversar, beleza? Nesse primeiro módulo, então, a gente vai estar tratando disso, né, das notas introdutórias, das noções iniciais a respeito do direito eleitoral. E nos módulos seguintes, a gente vai avançar em temas como o tema das inelegibilidades, como o tema, né, dos partidos políticos, da própria eleição, né, do processo eleitoral em si, das questões relativas à propaganda eleitoral, das questões relativas a alistamento eleitoral e por aí vai. Tranquilo? Então, nesse módulo, eu quero focar com você nesses aspectos introdutórios. E eu quero começar falando a respeito de um conceito, para a gente começar bem do começo. O que é o direito eleitoral? Para que ele se presta? O direito eleitoral está ligado a quê? Vem aqui comigo na tela, então, para a gente já começar registrando aqui a nossa primeira nota introdutória, a gente propôs aqui um conceito, tá? A gente propôs aqui um conceito. E a partir desse conceito, delinear o seu objeto, tá? A gente pode dizer que o direito eleitoral é um ramo do direito público que visa disciplinar o chamado processo eleitoral. Disciplinar o chamado processo eleitoral. Beleza? Então vamos aqui a alguns detalhes. Como a gente sabe, o direito ele é um conjunto de normas, né, que vai regular a vida em sociedade, tá? Basicamente é isso que serve, para isso que serve o direito. O direito é um conjunto de normas normas sociais, né, que vai regular a vida em sociedade, ou seja, que vai dizer como que as pessoas devem se comportar no seio social. E esse direito, ele é ramificado, né? O direito, como ciência humana, ele é ramificado, ele é dividido didaticamente para alguns fins, né, para fins didáticos, especialmente para a gente poder saber o que a gente vai estar estudando, né, com seus próprios princípios, seus próprios sistemas, né, seu próprio sistema. A gente diz, então, que o direito eleitoral, antes de mais nada, ele é um ramo do direito público. E por que a gente diz que o direito eleitoral é um ramo do direito público? Tá? Primeiro, porque ele é disciplinado, né, a partir de uma relação com o Estado. Então, eu tenho direito eleitoral, né? Eu tenho direitos eleitorais, o direito eleitoral como um dos ramos da atuação do Estado, né? Quando a gente fala de direito eleitoral, a gente está, em alguma medida, tratando de uma atuação estatal. Embora o direito eleitoral esteja bem relacionado à vida do indivíduo, mas é a vida do indivíduo com o Estado. Então, há aqui, sim, um travar de um relacionamento jurídico entre o indivíduo e o Estado. Então o Estado está presente, a gente diz que é um ramo do direito público, é assim que funciona. Ao lado do direito constitucional, ao lado do direito administrativo, do direito tributário, do direito financeiro, está aí o direito eleitoral. Tá? Mas o direito eleitoral, ele é uma das atividades estatais, ou ele estuda uma das atividades estatais relacionadas com o indivíduo, que nós denominamos de, vem aqui comigo na tela, processo eleitoral. E eu quero já, a partir disso, delinear com você
uma ideia importante, tá? Porque a partir disso aqui, a gente vai ter uma visão panorâmica do que vem a ser o direito eleitoral, né? E especialmente do que vem a ser o processo eleitoral. O processo eleitoral, ele se desenrola através de algumas etapas que a gente pode delinear, né? A gente pode descrever, né, como um ciclo, né? O processo eleitoral, ele é como um ciclo, como um procedimento que se renova de tempos em tempos, tá? A gente pode ter como marca inicial o alistamento eleitoral, tá? Então, o alistamento eleitoral inicia ou deflagra o processo eleitoral, certo? É quando as pessoas vão comparecer à justiça eleitoral para se alistar como eleitores, beleza? Aí, uma pessoa alistada eleitoralmente, ela está apta para votar. E no tempo oportuno, a gente vai ter a próxima etapa, tá? No momento oportuno, a gente vai ter o registro da candidatura. Claro, você está listado como eleitor e você está apto a votar em alguém. Esse alguém vai ter que se registrar como eleitor, beleza? Eu vou falar de institutos paralelos aqui, tá bom? Uma vez registrado, a gente tem o período da campanha eleitoral. A gente tem o período da campanha eleitoral. Tá? Alguns autores nem consideram o período da campanha eleitoral como uma fase do ciclo eleitoral. Não tem problema. Que pouco importa as fases, tá? A campanha eleitoral, ela vai desaguar no momento do próprio escrutínio. Escrutínio. Que são as eleições propriamente ditas, tá? Que você conhece como período, como o dia da eleição, né? O dia propriamente da eleição, tá? Após a eleição, a gente tem a diplomação dos eleitos, né? Então a gente tem a apuração da eleição e a diplomação dos eleitos. Feita a diplomação, reabre-se o processo eleitoral, com a reabertura do caderno de eleitores para alistamento eleitoral. Então, olha que interessante. O direito eleitoral, basicamente, é o ramo do direito público que vai estudar esse ciclo, que se inicia com o alistamento eleitoral, temos o momento do registro da candidatura, a campanha eleitoral, a eleição propriamente dita e a diplomação dos eleitos. Depois, alistamento eleitoral e assim vai. Então, veja que tudo que envolve isso aqui, a gente vai ter, né, dentro do conceito de ciclo de processo eleitoral. Né? Alguns falam que só são 4 etapas, né? Seria só o alistamento, a candidatura, o escrutínio e a diplomação, né? Tem outros que acrescentam até outras fases, mas é isso que importa. E ainda dentro desse panorama geral, eu poderia destacar aqui o seguinte: o alistamento eleitoral, todo esse processo eleitoral, ele é tocado, né? Ele é tocado pela chamada justiça eleitoral. Então, o alistamento eleitoral é feito na justiça eleitoral. Tá? O alistamento eleitoral é feito na Justiça Eleitoral. O registro da candidatura é feito na Justiça Eleitoral. O acompanhamento da regularidade da campanha eleitoral é feito na Justiça Eleitoral. O escrutínio é feito pela Justiça Eleitoral. A diplomação também é feita pela Justiça Eleitoral. Então, um outro conceito importante que está relacionado ao processo eleitoral é a estrutura da justiça brasileira focada no processo eleitoral, que é a Justiça Eleitoral. Quando a gente fala de alistamento eleitoral, a gente está basicamente falando, né? A gente está basicamente falando do chamado título de eleitor. Título de eleitor. Então a gente vai estudar aspectos relacionados ao título de eleitor, tá? E da chamada capacidade eleitoral ativa, né? Da chamada capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa. Beleza? Tudo isso está intimamente relacionado à ideia de direitos políticos, que estão dentro do direito constitucional. Né? Direitos políticos, inclusive, que decorrem da nacionalidade. Beleza. Quando a gente fala de registro da candidatura, né, dos candidatos,
a gente tem que lembrar o seguinte, o registro da candidatura no Brasil, ele pressupõe o atendimento da capacidade eleitoral passiva. As chamadas condições de elegibilidade. Tudo isso a gente vai ver. Eu só estou dando um panorama geral. Esse primeiro vídeo é só para te apresentar o que a gente vai estudar. Tá? Não é o estudo, é só uma fotografia geral, né? Uma visão panorâmica de tudo que a gente vai estudar. Aí você tem aqui no registro da candidatura também aspectos relacionados a partidos políticos. Por quê? Porque uma das condições de elegibilidade é justamente a existência e a filiação partidária, né? Então, os partidos políticos, eles entram aqui. Entram aqui também os conceitos de convenção partidária. Convenção partidária. Por quê? Porque para você se candidatar, você tem que ser escolhido pelo partido, né? Então tem que ter o partido, tem que ter a convenção partidária. E também tem aqui um aspecto relacionado a inelegibilidades. Tá? Tô apresentando aqui o conceito de ciclo eleitoral e os institutos a ele relacionados. Tá? Aí uma vez que você se candidatou, vai para a campanha eleitoral, né? E na campanha eleitoral a gente tem a parte da propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral. A gente tem as questões relacionadas a recursos públicos. Aqui eu vou colocar recursos, né? Recursos eleitorais. Tá? Que basicamente é o fundo eleitoral e o fundo de financiamento das campanhas eleitorais. São dois fundos diferentes que a gente vai conhecer, né? A gente tem aspectos relacionados a crimes eleitorais, que não só acontecem aqui durante a campanha, né? Mas especialmente durante o período da campanha. Crimes eleitorais. Tá? E por aí vai. Por aí vai. Tá? Beleza. A gente tem aqui o escrutínio, que é a própria eleição, né? A eleição propriamente dita. A eleição propriamente dita. E a apuração. Apuração dos votos. Tá? Apuração dos votos. Tá relacionado a isso aqui. Tá? O que mais nós temos? Nós temos a diplomação. A diplomação nada mais é do que a expedição dos diplomas, tá? Expedição dos diplomas dos eleitos, né? Então é a certificação dos eleitos. Eu vejo quem ganhou a partir da apuração dos votos, depois eu certifico os eleitos, para que eles possam, a partir de um documento expedido pela Justiça Eleitoral, né? Ir lá e tomar posse nos respectivos cargos e mandatos eletivos, tá? Na diplomação também, eu vou ter uma série de ações de impugnação. Não vai ser o único momento que eu vou ter ações judiciais, tá? Mas eu vou ter as ações de impugnação. De novo, não é o único momento que eu vou ter ações judiciais, mas eu posso, por exemplo, né, impugnar a candidatura lá atrás, ou eu posso, né, entrar com uma ação contra a expedição do diploma, né? Por aí vai. Tudo isso aqui, permeado por um conjunto de normas que vão tratar tanto sobre aspectos relacionados a processos administrativos de natureza eleitoral, quanto processos judiciais. Processos judiciais de natureza eleitoral. Tá? Então, tudo isso aqui é permeado por essas questões. Olha só que interessante. Aqui eu apresentei para você só o seguinte, ó. O que é o direito eleitoral? É o conjunto de regras, é um ramo do direito público, né? Com autonomia didática, com autonomia sistemática, com liberdade em relação a outros ramos do direito, como direito constitucional, como direito administrativo. Embora esses ramos todos estejam de alguma forma interligados, né? O direito financeiro está ligado aqui, o direito constitucional está intimamente ligado ao direito eleitoral, o direito processual está ligado, o direito criminal está ligado. Isso aqui tem muitos ramos conectados ao direito eleitoral. Mas ele é um ramo autônomo em relação
aos demais ramos do direito, especialmente a ramos do direito público. E o direito eleitoral tem um objeto bem específico, cuidado chamado processo eleitoral. Então, vou pedir para você tirar um print dessa tela, né? Guardar aí, imprimir se possível, você imprime e deixa aí no seu quarto, né? Deixa aí no seu ambiente de estudo, printa isso aqui, porque você vai perceber que basicamente o que a gente vai fazer ao longo desse curso é perpassar pelos conceitos que de alguma forma estão relacionados a um desses momentos do processo eleitoral. Tá? Então nós vamos estudar aqui, por exemplo, né, as disposições do Código Eleitoral e também as regras relacionadas, as regras previstas na Constituição e em resoluções do TSE sobre o alistamento eleitoral. Né? Vamos ver as questões relacionadas a direitos políticos, inclusive. Nesse módulo a gente já vai trabalhar algumas questões relacionadas a direitos políticos. Tá? Nós vamos falar sobre o registro da candidatura, né? Falando ali de qual é o prazo para isso, que momento você tem que fazer isso, quais são as regras para impugnar a candidatura de alguém, né? Sem esquecer de quais são as condições para você se candidatar na Constituição Federal, na Lei de Eleições, no Código Eleitoral. Vamos falar a respeito dos partidos políticos na Constituição Federal, na própria Lei de Eleições. Tem uma lei de partidos políticos, né? Mas da Lei de partidos políticos, né? Delinear tudo o que diz respeito a essas entidades, tá? E as questões de inelegibilidade. A gente vai falar a respeito das inelegibilidades previstas na Constituição Federal, né? As espécies de inelegibilidade. Vamos trabalhar a Lei Complementar 64 de 90. Vamos trabalhar a Lei Complementar 135 de 2010, tá? Questões relativas à propaganda eleitoral, fundo eleitoral, né? Nós vamos ver as disposições constitucionais a esse respeito, mas especialmente a Lei de Eleições, tá? Vamos falar das emendas constitucionais que criaram, né, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Vamos falar de tudo isso, né? Vamos falar da Lei de Eleição em detalhes, tá? E resoluções do TSE que disciplinam sobre campanha eleitoral e questões relativas a escrutínio. E vamos falar também da diplomação. Quer dizer, todo o nosso estudo de direito eleitoral vai estar permeado seguindo este caminho. Esse é o nosso itinerário, tá? Esse é o nosso itinerário dentro do estudo de direito eleitoral. E, obviamente, vamos estudar a estrutura da justiça eleitoral na Constituição Federal e no Código Eleitoral, né, que, obviamente, é o que vai dar suporte para a compreensão de todo o sistema e de toda a atuação. Aliás, tudo que a gente está vendo aqui tem a atuação da justiça eleitoral, né? Então a gente vai estudar quem são os juízes eleitorais, né, quais são os TREs, como que eles se formam, né, quanto tempo eles ficam lá, etc. Nós vamos estudar também o Ministério Público Eleitoral, com as disposições pertinentes, e vamos estudar também as competências desses órgãos da Justiça Eleitoral. Fechou? Tranquilo? Então, todo esse conceito de processo eleitoral está permeado pela atuação e a organização da Justiça Eleitoral, que também vai ser objeto de detalhamento por nós aqui. Fechou? Apresentada essa visão panorâmica a respeito do que é o direito eleitoral, e era esse o meu objetivo nesse primeiro bloco, eu vou voltar no próximo bloco para falar com você, em linhas gerais, como é que se organiza a questão dos direitos políticos e como que os direitos políticos vão influenciar aqui no direito eleitoral. Beleza? Então volto com você no próximo bloco. Até já!